palavra democracia. Antidemocrático, o capitalismo precisa ocultar sua única democracia verdadeira, a partilha da miséria. Um sistema de ocultamentos. Como é que vamos desvendar esses ocultamentos? Trago duas frases como ilustração. Uma é de Marx. Se a aparência fosse igual à essência, não haveria necessidade da ciência. Se a aparência fosse igual à essência, não haveria necessidade da ciência. É a outra do Saviani, quando ele define o objetivo da educação como que a passagem de um pensamento sincrético passar ao pensamento sintético pela mediação da análise. Do sincrético ao sintético pela mediação da análise. Essência, aparência. Como é que se desvenda isso tudo? Se aparência não é igual à essência, se estamos todos imbuídos de um pensamento sincrético e precisamos avançar para o sintético, para a essência, precisamos de formação, precisamos de conhecimento, precisamos de teoria. Por isso, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Embora, o Vanderlei tenha falado ontem que não existe leitura de mundo sem a leitura da palavra, o simbólico dessa frase ela nos é muito grata e muito forte. Por isso que estamos aqui, para desvendar esses velados. A razão calculista instrumental também nos trouxe a indústria cultural, nos propondo mais diversão e menos reflexão, mais Globo, mais Faustão, mais Jornal Nacional, mais Big Brother, preenchendo o nosso tempo livre. Gente, vocês não sabem com que satisfação que eu me apresento hoje em dia como sendo um administrador. E a turma me olha assim, meu Deus, ele virou no fim, até que enfim ele virou gente, é um administrador. E aí eu sempre completo, eu sou um administrador de tempo livre. Mente vazia, oficina do diabo. Esse tempo livre é o tempo da reflexão, é o tempo da minha elaboração, é o tempo em que aquela aula de catequese começa a ser contestada, ela começa a provocar as suas contradições dentro da mente. E perceber esses momentos da vida da gente, isso é fantástico. Um dia eu vou escrever sobre as rupturas em minha vida. Não sei localizá-las. A maioria delas eu não sei localizar. A tecnologia, especialmente com a chegada da televisão, subverteu o processo de comunicação, transformando o processo de comunicação em comunicados, em espectadores passivos que não interagem, a cultura de massas. A cultura de massas, como vimos ontem, que o professor Vanderlei está invadindo a escola. Gente, se nós não aplicarmos a aula, o que é um desses projetos da escola sem partido? Cadeia para o professor que não cumpre o programa, que não aplica uma aula, que dá uma aula, que elabora uma aula, que faz da sua aula uma praxis. Eu terminei de ler, um livro maravilhoso, 46 a 64, A Noite do Meu Bem, do Rui Castro. Que coisa fabulosa, gente. A riqueza cultural a música popular brasileira nunca foi popular. Ela foi de uma elite, mas era de uma beleza. E ali também, eu vou aproveitar um exemplo. O Baby Pinhatari, um dos maiores nomes do aço no Brasil, um jornalista falou mal dele,
E ele mandou bater, e bater especialmente na mão dele para que ele nunca mais pudesse escrever. Olha as nossas elites, como se comportam. Mas não é esse exemplo que eu quero citar. A resposta dele que eu quero dizer. E esse cara acha que eu escrevo com as mãos. Olhem, concepção, execução. A mão executa, a mente constrói. Não é me esmagando as mãos que eu vou parar de escrever. Eu gostei muito do exemplo. Voltando à questão do Paulo Freire, lá em 92, em Umuarama. Ele falava da elite brasileira. Ele nos dizia, eu conheço o mundo inteiro, conheço as elites do mundo inteiro. Não existe nada parecido em perversidade do que a elite brasileira. Por esses dias eu vi o vídeo do presidente da Fiesp, o SCAF, que o Tadeu fez referência. Gente, uma das maiores pregações de luta de classe que eu vi na minha vida. Por que o trabalhador precisa de 1 hora de almoço? Me lembrou tempos modernos do Chaplin, quando ele inventa aquela máquina de comer. Gente, isso é E o cinismo do SCAF, ele diz, se o trabalhador quiser isso, que mal tem? Qual é a proporcionalidade dessa relação? No momento de crise, é pegar ou largar. É esse o trabalho que temos. E aí, gente, vem uma das afirmações que eu julgo das mais importantes dessa fala. Foi um dos mais violentos. Se o trabalhador quiser, por que não mudar toda a legislação trabalhista? Olhem a desproporção da relação. Agora a afirmação categórica, gente. Em tempos de crise, nem mesmo às simulações eles recorrem. Eles passam a ser muito claros no que querem. Crise é uma invenção do capital para efeitos de acumulação. Por que aproveitar quando temos todos esses desempregados para mudar a legislação trabalhista? Eu trazia, quando eu fazia o mestrado no 98, 99, um documento da Fiesp que dizia explicitamente: aproveitem agora nas negociações salariais. O momento nos é favorável. Não concedam reajustes, nada disso. Crise é uma invenção do capital para fazer acumulação de capital. Administrando meu tempo livre, a gente passeia, e esses dias estive em Igaraçu, Pernambuco, lá onde o Duarte Coelho aportou, e lá ele encontrou dos índios mais brabos, ferozes, e tanto assim que a igreja liberou matar a todos, porque eles não se prestavam para escravidão, eram insubmissos. E no dia que os derrotaram, construíram uma igreja, no dia de São Cosme e Damião, e essa igreja ainda está lá. É a primeira do Brasil que ainda está em funcionamento. Num agradecimento a São Cosme, São Damião e a Deus, por Deus tê-los ajudado a matança dos indígenas. Paulo Freire em Umuarama falava assim: Deus não quer isso. Aquela forma bonita do Paulo Freire falar. Deus não quer isso. A história do Brasil é uma história de violência. Violência simbólica e real. A cruz e a espada. No entanto, o que nos dizem os intérpretes da nossa história e cultura, falam-nos da comunhão pascal de raças, do povo cordial, do povo da alegria, do carnaval, do futebol. E o curitibano Greca falou até de miséria lúdica. A pobreza do brasileiro é bonita.
e disseminam uma estranha crença na infinita possibilidade de conciliação de interesses de classe. Não teria sido este o principal erro de Lula nos seus anos no poder? No estudo das revoltas populares no Brasil e da violência com a qual eles foram exterminados, esse será tema de uma das etapas de formação, estudar todas as revoltas populares e ver como é que elas terminaram. Gente, sobre conciliação, eu trago aqui a Crônica do Veríssimo, de quinta-feira, que é um dos documentos mais lúcidos para interpretar esse momento. A crônica inteira é muito bonita, que ele projeta para a história essa questão, em que ele diz, mais, foi o fim da ilusão que qualquer governo com pretensões sociais poderia conviver em qualquer lugar do mundo com os donos do dinheiro e uma plutocracia conservadora, sem que cedo ou tarde houvesse um conflito e uma tentativa de aniquilamento da discrepância. Um governo para os pobres, mais do que um incômodo político para o conservadorismo dominante, era um mau exemplo, uma ameaça inadmissível para a fortaleza do poder real. Era preciso acabar com a ameaça e jogar sal por cima. Era isso que estava acontecendo, se referindo a esse momento do Brasil de hoje. Mais um fato sobre a violência que a gente falou aqui, muito próximo de nós, que celebramos, devidamente em aspas, o final desse evento centenário, esse ano, da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado só terminou quando todos os colonos que resistiram aos interesses estrangeiros e do latifúndio foram exterminados. O mesmo já tinha acontecido em Canudos, no episódio mais famoso, por causa da pena brilhante de Euclides da Cunha. O Contestado, eu acho que foi até mais violento do que Canudos. E o extermínio, o Paraná não estuda muito. O Contestado, Santa Catarina, estuda mais. Mas, gente, um belo projeto de mostrar que nós podemos ter um sindicato diferente que se volta também para esses temas. E quem que puxa o povo? A religiosidade dos beatos. Jorge Amado, existem as contradições belíssimas do padre e do beato, que também poderia ser um belo trabalho de nós o fazermos aqui. Recentemente li e ouvi uma palestra de José Souza. O seu livro, o título, A Tolice da Inteligência Brasileira, ou Como o País se Deixa Manipular pela Elite. Uma de suas expressões que eu adorei foi a de que no Brasil é feito todo um esforço para intelectualizar o senso comum. Para intelectualizar o senso comum. Passando por todos os intérpretes do Brasil, mostra as incoerências e erros de alguns e a má-fé de outros. Qual é, segundo ele, o maior problema do Brasil? Tadeu entrou nisso. É de longe a sua escandalosa distribuição de renda. 1% da elite tem a mesma riqueza que os outros 99%. Qual é a origem dessa acumulação? A apropriação privada do Estado, por uma série de concessões, ou melhor, por uma apropriação de privilégios. Mas o povo não pode percebê-los como privilégios. O povo tem que percebê-los como direitos e da meritocracia. Mais uma vez percebemos o jogo de simulações. Por isso, as elites, a intelectualização do senso comum se torna uma prioridade. As elites veem no combate à corrupção um desvio de foco
dos verdadeiros problemas. Gessé Souza também tem outra expressão, racismo cultural. Transcende a questão da cor. O que seria esse racismo cultural? Existe o branco idealizado, o homem idolatrado do sistema capitalista, o homem branco europeu, norte-americano, calvinista e empreendedor, que com a ajuda de Deus recebeu e ostenta os sinais de prosperidade. Assim, o racismo atinge todos os povos pobres, mesmo brancos, como todos os povos da América Latina. A dominação lhes será benfazeja, uma vez que carecem de autodeterminação. Isso está... Os intérpretes do Brasil estão cansados de falar isso. A dominação aqui é boa, porque senão o que eles vão fazer com essas riquezas? Eles não... Esse é o homem competitivo, que reduziu a sua vida ao econômico. O econômico, gente, não é mais só da economia, o econômico é a vida das pessoas. O homem da guerra de todos contra todos, o homem que quer impor aos outros a figura do Estado Leviatã. Este é o homem que carrega dentro de si, em potencial, a personalidade autoritária, pronta para explodir, e tão exaustivamente estudada por Adorno e sua equipe de pensadores para tentar encontrar explicações para o surgimento do nazismo fascista. Gente, eu até preparei uma pequena síntese sobre as características dessa personalidade autoritária. Se depois der algum tempo, o estudo todo é um livro de mais de 1000 páginas. Quando Adorno fugia da Alemanha e se radicou nos Estados Unidos. Este homem é absolutamente incapaz de ter bons sentimentos. A destruição, a competição é a sua marca. A Márcia Tiburi, na fala dela, ela falava o que é o neoliberalismo. Vai sobrar um neoliberal, simbolicamente. E aí ela falava outra frase maravilhosa. Hoje, para ter uma conversa boa com alguém, você vai ter que pagar um analista para fazer psicanálise. Gente, vamos para os botecos, vamos discutir as nossas questões de formação, trocar as nossas leituras para que a gente incorpore realmente 1000 homens, 1000 mulheres nas nossas vidas e com elas aprender toda a riqueza que a gente aprende com o outro. Incapaz de ter bons sentimentos. É um homem recluso e fechado em si mesmo, com um potencial de ódio sempre prestes a explodir e, sobretudo, ódio dele próprio. Pergunto, este homem é bem formado? Ou é este homem que se aplica à teoria da semiformação, que, como nos alertava Adorno, não é o início da formação, mas o oposto da formação? O homem semiformado. Gente, eu antevejo esses textos aqui para as próximas etapas do curso. Há muito trago comigo o livro do Albert Jacquard, Filosofia para Não Filósofos. Nele lemos, eu sou os vínculos que vou tecendo com os outros. Eu levantava essa questão para o Vanderlei ontem à noite. E depois de constatar a impossibilidade da tomada de consciência sem a presença do outro, Jacquard nos alerta. É essa coexistência que é fonte de tensão. Um texto ou outro, Inferno ou Paraíso, eu faço mais algumas reflexões. Se colocar em comum é o ato que nos constitui e que possibilita o humano, como são as relações entre os seres humanos, elas devem ser relações de verticalidade ou de horizontalidade? As leis morais e éticas devem brotar da metafísica? Eu lia um anarquista, ele dizia, devem partir do alto da montanha onde Moisés subiu, hierarquicamente impostas por sacerdotes ou por aqueles que na divisão social do trabalho ocupam as funções mais elevadas, ou elas devem brotar da convivência do cotidiano,
Qual é a palavra que deve dominar as relações que se estabelecem? A palavra respeito ou tolerância? Vejam bem as marcas da nossa cultura. A palavra tolerância é uma palavra maravilhosa. Querem uma pequena inflexão de voz sobre a palavra tolerância? Eu tolero vocês. E tolerância é uma das palavras mais bonitas em nossa sociedade, em nossa cultura. Olha um absurdo disso, quando a verdadeira palavra é eu respeito vocês. Essa é a relação de igualdade. E por que a tolerância é uma palavra bonita? Porque a intolerância é a marca dessa cultura. Pense um pouco como foi o nosso processo de formação. E aí a pergunta de novo que eu repito: quando é que eu pensei pela primeira vez? Quando é que pela primeira vez eu tomei noção da consciência de classe? As primeiras lições que aprendemos não foram, por acaso, as da catequese? Também existem catequistas de esquerda. Discurso ou diálogo? Nesse posto eu também lembro Dom Helder Câmara. Frase maravilhosa: se discordas de mim, tu me enriqueces. Se discordas de mim, tu me enriqueces. E complementa: ter ao lado quem só sabe dizer amém, quem concorda sempre de antemão e incondicionalmente, não é ter um companheiro, mas uma sombra de si próprio. Aliás, dizer sempre amém e de antemão e incondicionalmente, com a imersão em coletivos, segundo Adorno em seu clássico Educação após Auschwitz, é a causa verdadeira de Auschwitz. A identificação cega com o coletivo. A identificação cega com o coletivo. Gente, o sindicato precisa urgentemente trabalhar esse tema. Identificação cega com o coletivo impede qualquer reflexão crítica, impede o pensar. De antemão e sempre está de acordo. Quantas votações no sindicato são determinadas por quem primeiro levanta a mão? Incorporar a reflexão antes. Eu tive uma briga com essa questão, gente, do sujeito coletivo. Existem os sujeitos coletivos ou existem sujeitos que abraçam causas coletivas? A singularidade, identidade. Gente, são questões muito sérias. Como preciso encerrar, vou procurando alguns termos. Rubens Casara, na apresentação do livro de Márcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista, nos conta uma fábula oriental. Um homem dormiu e uma cobra entrou nele. E a cobra está em muita vida. O ovo da serpente, gente. Essas metáforas aí sempre são boas. E tem que ter cuidado porque elas podem servir para... A cobra passou a dominar, ela se aninhou no ventre da pessoa e a pessoa perdeu sua autonomia. Eu pergunto se essa serpente não está entranhada na nossa cultura. Não é a serpente que está sendo cultivada na imagem do Bergman, lá o ovo da serpente, que está todo mundo vendo, tem uma membrana fina. Eu nunca vi um ovo de cobra, mas pela descrição deve ter uma fina membrana e você vê o bichinho formado lá dentro. Todo mundo vê, mas não quer ver. O PT não fez isso no governo? Quando se aliou com o diabo?
cultivaram a serpente. Mas a grande convite do casar é: vamos vomitar essa serpente. E qual é a forma de vomitá-la? Recuperando afetividade, relações, ouvir o outro. Márcia Tiburi, na fala que ela fez também no curso de Direito da Federal,